mas conseguiu. Segunda dose, conseguiu haver. Tem outros grupos que não chegaram a ser vacinados. Sim. Você não consegue saber pelo DataSUS, por qualquer outro lugar. A gente não consegue encontrar quantos ciganos tiveram Covid, quantos morreram, quantos se recuperaram e quantos foram vacinados. Tá? Esse da vacinação, falta agora olhar aqueles que foram registrados dos acampamentos, né? Esses talvez a gente consiga. Sim. Mas, no geral, a gente não tem informação sobre os ciganos. Aí, sem informação sobre os ciganos, fica muito difícil estabelecer um planejamento de saúde para eles. Sim. Então, assim, o Estado, ele precisa fazer coisas que são para todos. Então, de alguma forma, tem que impor, porque teve um estudo, fez aquilo, mas a sociedade... Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. A sociedade, ela tem que vir para poder aperfeiçoar aquilo. Sim. Né? As comunidades, os coletivos, eles precisam vir para aquilo ser aperfeiçoado, para poder ouvir as necessidades, para poder direcionar. Né? Então, voltando para a saúde da mulher cigana, sem essa aproximação, sem esses registros, fica difícil, mas a gente sabe, e aí a gente tenta melhorar pelo lado da equipe profissional, a abertura, a compreensão, né? A sensibilização para as pessoas que são, vamos dizer, diferentes. Não são tão diferentes assim, né? Sim. Ser humano é ser humano. Nós vamos deixar todos os links aí, né? Do teu estudo, do teu trabalho, né? Nós já estamos terminando aqui a nossa entrevista. Queria ficar aqui com você 2 horas, 3 horas, seria um prazer, né? Seria mesmo. Mas nós vamos deixar todos os links. Eu sei que tem muitas pessoas que querem saber mais, querem fazer mais perguntas, e eu queria agradecer a sua presença aqui no programa A Hora do Saber, né? Professora, pesquisadora Márcia Varrickel, e sobre a... eu vou perguntar uma coisa assim que eu sei que eu vou deixar no ar sobre a diversidade cultural. O Brasil, conhece o Brasil? Obrigada, é o título do meu artigo, desse último artigo, né? O Brasil não conhece o Brasil não conhece a belezura das lindas pessoas que ele tem, dos grandes seres humanos que ele tem. Isso é verdade. Essa diversidade, essa riqueza, né? E é uma pena, e a gente tem que fazer o máximo possível para preservar, pelo menos historicamente, porque muitas pessoas já partiram e não foram registradas, né? Isso é verdade. Todas as pessoas são importantes. Lamentável, tá? né? Todas as pessoas são importantes. Sim. Qualquer pessoa é importante, é um ser vivo, é uma obra de Deus. Mas nós estamos falando de povos originais. Sim. Povos originais que estão vivos aqui convivendo conosco. Então, eles estão trazendo uma história que é anterior às descobertas, anterior, né? Não importa que esteja num outro país, mas os ciganos, historicamente, vieram lá da Índia, então estão trazendo... Tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? Muita coisa para se falar. Exato, muita coisa, porque Nossa. A língua deles varia com som, não é Sim, escrita, sim. Mas está na hora de algumas coisas serem registradas, né? Até pela pandemia, e eles é que vão decidir o que tem que ser dito ou não, mas, e da mesma forma os indígenas, né? Os indígenas, eles são considerados povos originais. Aqui, existem, no mundo, existem 90 países com povos indígenas, povos originais, né? Na Austrália, os aborígenes, na África, parará, parará. No Brasil, considerados povos originais são aqueles de ascendência de origem pré-colombiana, antes de Colombo, né? Então, antes do descobrimento. Então, nós temos, como eles costumam dizer, né? São as bibliotecas vivas.
são bibliotecas vivas que a gente precisa preservar, precisa adaptar, precisa compreender que a gente só olha para frente se olhar para trás. Sim, sim. Né? A gente está no presente, mas tem que aprender com o passado, se transformar e seguir. Agora, ficar parado lá atrás, né? Aliás, por falar em ficar parado lá atrás, rapidamente, uma das melhores coisas que me aconteceram na vida foi ter me intoxicado com a Veloz, porque eu entendi o que é uma planta de poder. Nossa! É aquela dor de cabeça que eu vivia tendo e não tinha percebido, porque não estava descrito na literatura que o Aveloz poderia intoxicar assim. Mas, ao invés de fazer algum problema mental, na verdade, melhorou, acentuou minha memória, minha percepção, minha sensibilidade, e aí eu entendi o que é uma planta de poder. E aí me lembrei do chefe Tucano falando assim para mim, que eu perguntei a ele, lá vocês usam Aveloz, né? Aí ele falou assim, a gente conhece, porque na África eles usam como planta de poder e de proteção espiritual, né? Inclusive do local. E aí o chefe Tucano falou assim, olha, o Aveloz é o símbolo da defesa espiritual do povo e os pajés e do local, e os pajés carregam ele dentro de si. Quando eu terminei o trabalho que o Caco Mio pediu, que foi todo em bioética, né? Trabalhando a questão da invisibilidade para tornar visível, trabalhando a questão da equidade para gerar acesso, trabalhando a questão da simetria, respeitando os povos, da autodeterminação, da autonomia. Quando eu terminei aquilo, eu já tinha ouvido essa frase dita por ele há anos atrás. Por acaso, eu esbarrei na frase, num escrito, e eu chorei. Mas eu chorei muito, porque ele falou assim, é o símbolo da defesa dos povos, do povo, né, da defesa espiritual do povo, do local, e os pajés carregam dentro de si. O dentro de si ali, para mim, fez um sentido dentro do coração, entendeu? Eu, como não étnica. E aí, aquilo me emocionou profundamente, que eu falei, nossa, o Aveloz, a partir do trabalho do Aveloz, eu pude chegar nesse trabalho de bioética e de defesa, né, do patrimônio histórico, cultural e artístico, né? Então, assim, que os povos continuem nessa luta, nessa resiliência, nessa determinação. E muito obrigada mais uma vez a você, Luciana, por esse convite generoso, por essa oportunidade, porque eu já divulguei essas coisas, mas é muito importante falar isso para o povo cigano. Sim. Eu estou honrando a minha palavra com Caco Mio e com todos os amigos queridos ciganos. Nós não só da TV Povo Cigano, mas todos nós ciganos agradecemos ao seu trabalho, ao seu empenho, ao seu amor, ao seu carinho. Nós que já tivemos em outras entrevistas, né, participando de debate, palestras, sempre tivemos junto, sempre teve uma união, uma percepção de que coisas boas aconteceriam e que ainda vão acontecer, né, para todas as etnias. Então, eu quero, em nome do Povo Cigano e da TV Povo Cigano, agradecer a sua presença, o seu estudo, o seu carinho, né? Você que sempre dedicou uma parte da sua vida ao povo cigano, estudou muitos anos, como você diz, o Aveloz, até você chegar onde você chegou, você estudou muitos anos, teve muitos percalços no seu caminho, eu conheço a sua história, conheço esse trabalho seu. Então, eu queria agradecer, até em nome de outras pessoas que partiram, né? Eu, como cigano, eu queria agradecer o seu trabalho, o seu estudo, o seu carinho. Então, Márcia Varrickel, professora, estudiosa, pesquisadora, muito obrigado pelo seu trabalho. Optcha. Optcha. Obrigada.